Olá e boas-vindas à nossa investigação detalhada de hoje. A missão que a gente tem pela frente hoje é bem ambiciosa. A gente vai mergulhar numa pilha de fontes fascinantes, todas baseadas em textos ancestrais que, por muito tempo, ficaram praticamente perdidos ou ocultos. Sim, textos que mudam tudo. Exato. Estamos falando de documentos riquíssimos, tipo o Evangelho de Tomé, o Livro Secreto de João e aquele texto bem complexo conhecido como Pistis Sophia. E o grande objetivo desse nosso mergulho de hoje é explorar uma narrativa que, bom, de acordo com o material analisado, foi sistematicamente apagada do mapa histórico. Lá no ano de 325 da nossa era. Isso, durante o famoso Concílio de Nicéia, que foi convocado pelo imperador romano Constantino. E olha, o que mais chama atenção nesses textos é como a cosmologia apresentada neles subverte, assim, tudo que a gente convencionalmente aprendeu sobre a história ocidental. Com certeza. É uma quebra de paradigma total. Pensa só, e se a realidade material, essa que a gente toca, vê e vivencia todos os dias, for, na verdade, só uma ilusão incrivelmente bem construída? Tipo uma espécie de simulação projetada especificamente para aprisionar consciências. É exatamente essa a premissa que as nossas fontes propõem e que a gente vai desdobrar a partir de agora. E sabe, o que torna esse conjunto de textos tão instigante é que a gente não está lidando aqui só com aquelas divergências teológicas menores, né? Ou debates acadêmicos super nichados sobre a tradução exata de certas palavras em aramaico ou grego antigo. Não é só detalhe de tradução. De jeito nenhum. O material de hoje nos apresenta uma visão arquitetônica, completamente diferente sobre a natureza da própria realidade. Então, o convite para quem nos acompanha nesta exploração é tentar manter a mente o mais aberta possível. É um exercício de imaginação bem intenso. Muito. Porque os textos gnósticos que estamos analisando, eles não apresentam a figura de um salvador tradicional, sabe? Aquele que exige uma fé cega ou uma submissão inquestionável a uma instituição terrestre. Aquele modelo que a gente está mais acostumado a ver. Exatamente. Em vez disso, a documentação descreve um mestre que oferece o que, em termos modernos, a gente poderia chamar de códigos de acesso. Códigos de acesso, gostei desse termo. Sim, são ferramentas práticas e filosóficas para escapar de uma verdadeira matriz de controle. Bom, para conseguirmos visualizar esse conceito de matriz ou simulação de um jeito claro, a gente precisa primeiro entender como o universo foi criado, pelo menos segundo essa perspectiva específica, né? Tem que voltar para o começo de tudo. Exato, voltar no tempo. Ou melhor, voltar para antes do tempo existir. Onde é que tudo começa? Antes mesmo da formação da Terra ou do universo físico. O ponto de partida absoluto, segundo a cosmologia gnóstica, é um estado de perfeição inconcebível chamado de pleroma. Pleroma. Isso. E no centro desse pleroma existe a fonte primordial de tudo, que os textos frequentemente chamam de a mônada, que é o um absoluto e indivisível. Tá, a fonte original. O pleroma é descrito nos textos como a plenitude da realidade divina. Usando a nossa linguagem da tecnologia para ilustrar, que eu acho que facilita muito, seria o código-fonte original e incorruptível da existência. Onde tudo funciona perfeitamente, sem nenhum bug. Perfeito, sem nenhum bug. É um reino puramente espiritual, vibrando em frequências que estão muito, mas muito além do nosso universo material. E lá habitam as emanações perfeitas da mônada, que são seres de pura luz e consciência. E pelo que as fontes indicam, é justamente nesse ambiente de perfeição total, nesse código-fonte impecável, que ocorre o grande evento catalisador. Tipo, alguma coisa sai do roteiro. Sim, um desvio. Uma dessas emanações toma uma decisão que basicamente altera toda a estrutura da realidade, não é? Exatamente. Uma dessas emanações divinas se chamava Sofia, que é o nome que em grego significa sabedoria. Sabedoria. Isso. A narrativa que está lá descrita no livro Secreto de João narra que Sofia teve um desejo ardente, assim, uma curiosidade avassaladora de conhecer a fonte divina suprema,
a mônada, de uma forma direta e total. Ela queria ir direto na fonte. Uhum. E o desvio ocorreu porque ela tentou realizar essa emanação sozinha, sem a parceria divina que era a norma lá no pleroma. E principalmente sem a preparação estrutural adequada para um ato criativo de tamanha magnitude. Foi um improviso perigoso. Basicamente. E os textos deixam muito claro que não foi um ato de maldade ou uma rebelião consciente dela. Sabe, foi mais um impulso de vontade não autorizado que acabou gerando um desequilíbrio profundo na harmonia daquele reino. Entendi. E é a partir desse desequilíbrio que a narrativa introduz uma figura que é central e, sendo bem sincero, bastante perturbadora. Desse ato impensado da Sofia, nasce algo que não deveria existir no código-fonte original de jeito nenhum. Algo totalmente anômalo. Sim, uma entidade que as fontes descrevem como uma forma bizarra, quase monstruosa, misturando características de leão e de serpente. É uma imagem bem forte. E essa entidade anômala é o Demiurgo. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Por ter nascido de uma ação imperfeita, falha e separada da totalidade da mônada, o Demiurgo foi expulso. Ou melhor, ele foi isolado do pleroma por Sofia, porque ela se envergonhou muito da sua criação. Ele escondeu o erro dela. Exato. E isso nos leva à grande tragédia cósmica que é relatada nos textos. O Demiurgo, no seu isolamento total, no meio de uma nuvem de escuridão, ele não tinha nenhum conhecimento da fonte divina original. Ele não sabia de onde tinha vindo. Nenhuma ideia. Na sua total ignorância sobre o pleroma luminoso que existia muito acima dele, ele simplesmente olhou para o vazio e declarou algo como: "Eu sou Deus e não há outro além de mim." Nossa, essa declaração de ignorância é fascinante. Porque, fazendo uma analogia moderna, é como se o Demiurgo fosse um administrador de rede que gerencia um servidor isolado lá no porão de um prédio. Adoro essa analogia. Né? Ele jura de pés juntos que a realidade inteira se resume apenas àquela sala de servidores escura. Ele não faz a menor ideia de que existe uma internet global, uma nuvem infinita de dados lá fora do porão. Ele acha que ele é o dono de tudo porque é só o que ele vê. Exatamente. E o que esse administrador de sistema faz? Ele criou nosso universo físico. Mas a grande reviravolta dos textos gnósticos, e que eu acho que choca muita gente que lê pela primeira vez, é que esse universo físico não é um paraíso ou o ápice maravilhoso da criação. Não, de forma alguma. É, na verdade, uma prisão cósmica. Sim. E se a gente conectar isso ao contexto maior da narrativa, a criação do universo material pelo Demiurgo tem um propósito que é muito utilitário e sombrio. Quando a Sofia cometeu o erro dela, partes da sua essência, que são descritas como fagulhas divinas ou pedaços de pura luz consciente, caíram. Elas despencaram junto. Físico foi então projetado por ele como uma vasta engenhoca, tipo um labirinto fechado. Para segurar essas fagulhas. Exatamente. Para capturar e aprisionar essas fagulhas divinas, que, segundo os textos, são a verdadeira essência das nossas almas. A Terra, sob essa ótica, funciona como uma gigantesca fazenda de energia. Uma fazenda de energia. Cara, é uma imagem pesada. Mas pensando bem, faz total sentido dentro da lógica da história. Faz. Não faz? Faz. Porque se o Demiurgo é falho e incompleto, ele precisa de uma fonte de energia perfeita para manter a simulação dele rodando. E aí ele usa a luz da Sofia, que está na gente, para isso. É o combustível da simulação. Exato. Mas aí me vem uma dúvida, se esse Demiurgo está lá isolado e ele não sabe nada sobre o pleroma, como é que ele consegue gerenciar um universo físico tão grande, tão complexo e ainda manter bilhões de fagulhas divinas presas? Ele tem algum tipo de sistema de suporte para manter a matriz operando? Ele não trabalha sozinho. Os textos afirmam que o Demiurgo criou servidores espirituais, que são entidades chamadas de arcontes. A gente pode pensar neles como os fazendeiros cósmicos. Ou os guardas dessa prisão material. Isso. O trabalho principal dos arcontes é garantir que as almas permaneçam aprisionadas na matéria.
E a forma como eles fazem isso é consumindo as vibrações mais densas que a humanidade pode gerar. Vibrações densas tipo o quê? Tipo o medo, a ignorância, a confusão, o trauma e a raiva. E para garantir que esse suprimento de energia nunca acabe e que as fagulhas divinas nunca consigam escapar, o sistema utiliza o que os gnósticos chamavam de roda do destino. Que é o mecanismo da reencarnação, certo? Essencialmente, sim, é o ciclo de reencarnação. E isso nos leva a outro ponto crucial das fontes. A forma como o material aborda a reencarnação não tem absolutamente nada a ver com aquela ideia romântica de uma escola evolutiva onde a alma vai aprendendo lições maravilhosas a cada nova vida. Nada a ver com o aprendizado escolar. Na visão gnóstica, a reencarnação é um sistema de reciclagem espiritual implacável. Toda vez que uma alma nasce em um novo corpo físico, ela passa por um processo onde a sua memória de origem divina, a sua conexão com a mônada, é completamente apagada. O famoso véu do esquecimento. Isso. A amnésia é a chave principal da fechadura dessa prisão, porque sem a memória de quem realmente somos, a gente continua gerando a energia de densidade que os arcontes precisam, vida após vida. Acreditando fielmente que esse sonho material de sobrevivência é a única realidade que existe. Exato, é o truque perfeito. E essa amnésia cósmica representa o grande trunfo do sistema arcôntico, porque o véu do esquecimento é realmente muito espesso. Mas, felizmente, a narrativa não termina aí, porque o reino divino verdadeiro, o pleroma, não abandonou essas fagulhas que ficaram presas na matéria. Entra aí a missão de resgate. Sim, e é aqui que a história traz a figura de uma missão de resgate. Porém, a visão gnóstica sobre a figura de Jesus, que é a quem lidera esse resgate, é radicalmente diferente daquela visão que foi institucionalizada após o Concílio de Nicéia. Jesus não foi enviado pelo Criador deste mundo, mas pelo verdadeiro Pai para uma missão de resgate. Completamente diferente. De acordo com os documentos que estamos analisando, aquela ideia ortodoxa de que era necessário um sacrifício de sangue na cruz para pagar pelos pecados da humanidade é totalmente descartada. Não faz o menor sentido nessa lógica. Pois é. Na verdade, segundo a ótica gnóstica apresentada, essa ideia de sacrifício e punição serviria perfeitamente à agenda do próprio Demiurgo, que se alimenta justamente do medo e da culpa. O Jesus que surge no livro secreto de João não é um humano comum que se torna divino depois, ou um cordeiro sacrificial. Ele é descrito como pura consciência incorruptível, enviada diretamente do pleroma. E o detalhe técnico dessa descida dele é fascinante. A genialidade da missão, que está descrita em textos como o Tratado Tripartido e o próprio Apócrifo de João, é que ele pulou o ciclo de reencarnação. Ele burlou o sistema. Burlou total, ele não nasceu através da roda do destino arcôntica, isso significa que ele entrou no domínio material sem sofrer o processo de amnésia cósmica que afeta o resto da humanidade. É por isso que o Apócrifo de João o chama, de uma forma bem poética, de aquele que se lembra de nós. Ele lembra da origem porque ele nunca esqueceu. Exatamente. Aquele que se lembra de nós. Essa frase tem um peso enorme. E, voltando na nossa analogia do universo como um sistema de computador ou uma simulação de realidade virtual, Jesus seria o equivalente a um hacker perfeito. Nossa, sim. Um hacker de consciência. É alguém que coloca os óculos de VR e entra no jogo multijogador perfeitamente consciente de que tudo aquilo é só código. É apenas luz e dados. Enquanto todos os outros avatares estão lá, correndo de um lado para o outro, sofrendo, acumulando itens virtuais e lutando por recursos escassos porque eles acham de verdade que o jogo é a vida real. E o hacker tá lá super tranquilo, porque ele sabe a verdade. Exato. Ele sabe a verdade. Ele não entrou no jogo para seguir as regras do administrador da rede, do Demiurgo. Ele entrou para fornecer os códigos de saída, os cheats de libertação para os outros jogadores. Essa analogia capta com muita precisão a essência da missão gnóstica, porque o objetivo principal dele nunca foi fundar hierarquias, ou construir templos de pedra, ou religiões institucionais gigantescas. Não era sobre criar uma instituição. Não. O objetivo era promover a gnose. Gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. Mas não é um conhecimento intelectual, do tipo ler um livro e memorizar. É um conhecimento espiritual direto
experiencial e profundamente transformador. É uma vivência. Isso. E dentro dessa visão, o próprio conceito de salvação sofre uma mudança drástica. Não se trata de crer passivamente em uma doutrina que está escrita para ser salvo lá no futuro, só depois da morte. Trata-se de despertar no momento presente. O pecado, nessa linha de pensamento, não é uma mancha moral irreparável na alma. O pecado é visto simplesmente como ignorância. Ignorância no sentido de esquecer. Exato. É o estado de esquecer a própria origem luminosa. Tem uma citação no Evangelho de Tomé que ilustra essa ideia de presença divina de uma forma incrivelmente poética e super direta. A fonte relata Jesus dizendo: "Eu sou a luz que está sobre todas as coisas. Rache um pedaço de madeira e eu estou lá. Levante a pedra e você me encontrará lá." É lindo isso. É uma quebra total daquela ideia de um Deus inatingível que está lá sentado num trono distante e que só pode ser acessado se alguém pagar pedágio para um sacerdote num templo. É a consciência divina reconhecendo a si mesma em cada partícula do universo. Perfeito. E é exatamente após a ressurreição que a narrativa gnóstica traz um dos seus elementos mais surpreendentes para a gente analisar. Sim, agora a gente entra no período pós-ressurreição. O texto Pistis Sophia afirma uma coisa muito curiosa. Em vez de ascender imediatamente aos céus logo após transcender a morte, Jesus teria permanecido na terra ensinando por impressionantes 11 anos completos. 11 anos de ensinamentos ininterruptos. Dá para imaginar a quantidade de informação detalhada que foi repassada nesse período para quem estava lá? Foi muita coisa. E as fontes deixam claro que esse tempo não foi gasto curando multidões nas praças, ou fazendo grandes discursos públicos de moralidade. Foi um tempo dedicado exclusivamente a ensinar mistérios profundos para o seu círculo mais íntimo, o que introduz nas fontes a ideia de um ensino dividido em duas camadas. Precisamente, existia o ensinamento público, que era feito através de parábolas mais simples para as massas. Aquelas histórias que todo mundo conhece. Isso, eram histórias morais e éticas que podiam ser compreendidas superficialmente por quem ainda estava muito adormecido na simulação. Mas, para o círculo interno de discípulos, havia as instruções avançadas, o que os textos chegam a descrever como verdadeiras tecnologias de consciência. Tecnologias de consciência. Sim. Durante esses 11 anos, o currículo focou intensamente em mapear a jornada da alma, detalhando especificamente como a alma desce do pleroma até ser presa na matéria e qual é o caminho exato de volta, passando pelos domínios dos arcontes sem ser capturada de novo. Essa explicação da descida da alma é um mapa muito curioso de ler. O material detalha que a alma viaja através das esferas planetárias antes de nascer na Terra, e em cada uma dessas esferas, os arcontes obrigam a alma a vestir o que os textos chamam de roupas cósmicas, ou vestes psíquicas. Que são aquelas camadas que vão pesando. Isso. São estruturas de energia densa que criam a nossa falsa personalidade humana. E a lista que as fontes trazem, detalhando o que cada planeta adiciona na gente, é de uma precisão cirúrgica. É um verdadeiro mapa anatômico do condicionamento humano. O texto descreve que a alma primeiro passa por Saturno, e Saturno adiciona a veste da limitação do tempo. Então, aquela sensação constante de ansiedade, de que o tempo está acabando, a obsessão por cronogramas. Quer dizer, na visão gnóstica, isso não é a nossa essência. É apenas a roupa pesada de Saturno. Exato. É uma imposição externa. E logo em seguida, a alma passa por Júpiter, que infunde a ambição cega, o desejo por hierarquia e por dominar os outros. Aquele instinto corporativo de subir na escada pisando em quem estiver abaixo. Mais uma roupa limitante. E depois de Júpiter, vem o quê? O percurso continua por Marte, que traz o conflito, a agressividade e a necessidade de guerra. A polarização. Isso. Depois vem o Sol, que adiciona o orgulho excessivo do ego e a vaidade. Ao passar por Vênus, a alma é revestida com os apegos emocionais e as paixões que cegam o discernimento da gente. Entendi. A parte passional. Sim. Aí Mercúrio introduz a veste do pensamento puramente racional, que é aquele pensamento calculista e separativo, que nos impede de ver o todo. Aquela lógica fria. E por último? Finalmente, a descida termina na esfera da Lua,
que sela todo o processo aplicando a amnésia material total. A alma finalmente aterrissa na Terra, totalmente embrulhada em todas essas camadas densas, acreditando firmemente que essas roupas psíquicas são a sua verdadeira pele. E como é fácil nos identificarmos com essas roupas no cotidiano. Nossos medos sobre o futuro, a nossa necessidade de estar sempre com a razão, os papéis sociais que desempenhamos. A gente acredita fervorosamente que essas camadas são a definição do nosso eu. É a armadilha perfeita. Mas a grande missão proposta por essa tecnologia de consciência, contida nesses textos dos 11 anos, é justamente aprender o processo de despir essas camadas. É o trabalho prático de entender que a verdadeira consciência é o observador silencioso e luminoso que existe por trás de todas as roupas planetárias. É tirar a roupa cósmica. Exato. Agora, pensando bem, entregar ensinamentos tão complexos e libertadores assim, apenas para um círculo interno durante mais de uma década, deve ter gerado um problema político gigantesco. Um problema colossal. E isso nos leva a um dos pontos de tensão mais marcantes registrados nesses documentos. O conflito entre o círculo interno, que recebeu a gnose direta, e o círculo externo, que focava na mensagem mais literal e pública. A velha disputa. Esse choque é personificado nos textos através do embate constante entre duas figuras muito conhecidas, Pedro e Maria Madalena. E é fundamental a gente entender que não se tratava apenas de uma disputa humana, de egos, sobre quem era o discípulo favorito. O que estava em jogo ali era um choque de modelos de autoridade. Pensando de novo na nossa analogia do mundo da tecnologia, esse embate fica muito claro. De um lado, a gente tem o Pedro. Segundo a análise das fontes, o Pedro representa a instituição formal. O modelo corporativo. Isso, ele é um modelo de negócios corporativo. O foco dele nos textos está nas regras claras, na hierarquia, em quem ocupa qual cargo oficial de liderança. O Pedro questiona repetidas vezes, com um ressentimento bem notável até, se o Salvador realmente teria ensinado os maiores mistérios da existência a uma mulher em segredo. Ele não aceitava isso. Não, a preocupação da visão do Pedro é puramente voltada para a validação externa e para a construção de uma estrutura sólida e governável. Ele quer criar uma empresa com um modelo de assinatura onde as pessoas precisam de um mediador para acessar o divino. É uma ótima forma de visualizar. E do outro lado desse embate, a gente tem a Maria Madalena, que atua como o software de código aberto. O open source. Exato. O open source da espiritualidade. No contexto gnóstico, Maria não é apenas uma seguidora. Ela é descrita como a personificação do princípio de Sofia, que é a sabedoria divina na Terra. O grande diferencial dela não residia em possuir um título oficial ou uma nomeação apostólica formal, carimbada. O material destaca que ela não apenas memorizava ou compreendia os ensinamentos de forma intelectual, ela os havia incorporado. Ela vivia aquilo. Ela tinha atingido a gnose. E por conta desse despertar, ela atuava como a ponte natural, a mente capaz de interpretar a linguagem simbólica e as metáforas dificílimas dos 11 anos de ensinamentos para os outros discípulos que ainda estavam bem confusos. A autoridade dela derivava da experiência espiritual primária, e não de um cargo imposto de cima para baixo. A experiência validava o conhecimento. E é exatamente por ser esse código aberto, sem dono, que ela e toda a via de iluminação que ela representava foram vistos como a maior ameaça possível ao sistema religioso que estava em formação na época. A maior de todas. Quando a gente analisa o quadro histórico mencionado nas fontes, dá para perceber por que os pais da igreja, figuras de autoridade como o Tertuliano e o Irineu de Lyon, atacaram tão violentamente essa via gnóstica de conhecimento direto durante a formatação do cristianismo oficial. A lógica de sobrevivência institucional desses líderes era implacável e, olha, muito pragmática. Porque se a ideia gnóstica se consolida à premissa de que qualquer ser humano
possui a capacidade inerente de acessar a mônada e a fonte divina sem a necessidade de nenhum intermediário, usando apenas a contemplação, a autoinvestigação profunda e o silêncio, então toda a estrutura clerical perde imediatamente o seu poder. Acaba o monopólio. Acaba um sistema de controle que se baseia em ditar regras de conduta moral, administrar o sentimento de culpa da população e vender a promessa de salvação num pós-morte futuro, ele desmorona completamente se as pessoas descobrem que o código de acesso à centelha divina já está instalada dentro delas mesmas. A gnose, por sua própria natureza, descentraliza o poder. E essa descentralização do poder nos conduz direto ao cerne filosófico de toda essa investigação das fontes, que é a verdadeira natureza da matéria, e como a ressurreição se encaixa nisso tudo. Porque, pensa comigo, se o universo físico é uma matriz ilusória e o nosso corpo é apenas a última camada pesada daquelas roupas cósmicas, o que os gnósticos pensavam sobre a biologia? Então, os textos avançam a uma ideia que é muito científica para a época e extremamente profunda filosoficamente. A ideia de que a consciência não é um mero subproduto da biologia. Como assim? O cérebro material não gera a mente orgânica. A equação é exatamente o inverso. A matéria, segundo a cosmologia gnóstica, é apenas pensamento cristalizado. Pensamento cristalizado? Que conceito forte! Muito. É a energia divina que, por conta da influência do demiurgo, reduziu tanto a sua frequência vibracional a ponto de parecer rígida e sólida aos nossos sentidos, que são bem limitados. Portanto, o corpo físico é simplesmente a veste psíquica mais densa de todas. Essa mudança de paradigma altera totalmente a forma como a gente lê o evento da ressurreição. Por exemplo, o Evangelho de Maria, conforme é citado e detalhado no material, não descreve o momento em que encontram Jesus ressuscitado como um encontro com um cadáver biológico que foi reanimado, onde um coração físico voltou a bombear sangue de forma mágica. Não, a descrição é outra. A descrição que o texto fornece é a de uma forma luminosa, extremamente fluida, feita de luz pura, que mudava de aparência e não obedecia às leis da física arcôntica. E a implicação dessa diferença descritiva é simplesmente monumental para o entendimento do mito todo. A ressurreição sobre a ótica gnóstica da luz fluida não é apresentada como um milagre único, exclusivo e inalcançável, feito apenas para ser venerado de longe por multidões submissas. Não é um espetáculo. Não. Ela é, na verdade, uma demonstração prática. O que chamamos na tecnologia de uma prova de conceito. Boa, uma prova de que o sistema pode ser hackeado. Isso. É a demonstração visível do estado natural soberano e incorruptível da consciência quando ela finalmente aprende a despir todas as roupas planetárias e deixa de se identificar com o corpo denso e com as ilusões da matriz material. O objetivo principal de exibir esse estado de luz radiante era provar que o despertar é possível para todos. E que o destino final de cada fagulha divina presa aqui é escapar da roda, transcender a simulação e retornar definitivamente à mônada, dissolvendo de vez a grande ilusão da separação. Nossa, então amarrando todos esses conceitos e reflexões de hoje, qual é a grande lição, o chamado central, que a gente extrai dessa complexa pilha de fontes gnósticas, esse conhecimento que foi sistematicamente varrido para debaixo do tapete da história em 325, não era, de forma alguma, um pedido de submissão medrosa a regras humanas. Longe disso. Era um despertador cósmico tocando no volume máximo dentro da mente. A mensagem era o despertar radical. Reconhecer que cada consciência é luz pura, uma extensão da mônada, que está apenas temporariamente vestindo as pesadas roupas espaciais da biologia, do tempo e do ego. Olha, quero te agradecer imensamente pela clareza em guiar a nossa análise por essa cosmologia que, convenhamos, vira a realidade de cabeça para baixo. Eu que agradeço, foi um privilégio ajudar a estruturar essas ideias. E, bom, para não encerrarmos essa investigação de maneira muito convencional,
Eu acredito que vale a pena trazer um último pensamento, extraído diretamente do Evangelho de Tomé. Manda ver. É um ditado misterioso, altamente provocador e que serve como um excelente exercício mental. O texto histórico diz exatamente o seguinte: abençoado é o leão que o humano comerá, de modo que o leão se torne humano. E amaldiçoado é o humano que o leão comerá, de modo que o leão se torne humano. Eita! Essa citação dá um nó genuíno na nossa capacidade de interpretação logo de primeira, né? Qual é a chave para decifrar isso? A chave de leitura simbólica reside em entender quem é quem na frase. O leão, no gnosticismo e nesse contexto, representa os nossos instintos de sobrevivência mais crus, os padrões puramente reativos e a programação arcôntica que busca dominar e reagir sempre através do medo, da raiva e da defesa territorial. E o humano? O humano representa a consciência desperta, a fagulha divina em si, a provocação que a gente deixa no ar para uma contemplação silenciosa de cada um é a seguinte: no teatro da vida diária, nas pequenas e grandes decisões, a consciência divina e lúcida está ativamente consumindo e transformando esses instintos e padrões de medo, elevando-os, ou será que são os velhos padrões reativos e condicionados da matriz material que estão devorando a consciência desperta e assumindo o controle da mente? Que imagem poderosa para carregarmos conosco daqui para frente. A consciência transformando o instinto ou o instinto engolindo a consciência de volta para a amnésia. É uma escolha muito sutil que a gente faz a cada segundo, muitas vezes no piloto automático. Exatamente, no piloto automático. E é com essa reflexão profunda e com a mente certamente fervilhando de novas perspectivas que a gente encerra o nosso mergulho nas fontes de hoje. Agradeço demais pela companhia de todos durante esta longa investigação detalhada. Lembrem-se sempre de que o universo do conhecimento é vasto, cheio de camadas ocultas, e a curiosidade genuína será sempre a bússola mais segura para navegar por ele. Para quem está nos ouvindo, continuem questionando a realidade ao redor, investigando o que parece óbvio e até o nosso próximo encontro. Jesus não foi enviado pelo Criador deste mundo, mas pelo verdadeiro Pai para uma missão de resgate. O que você sabe sobre Jesus é uma construção desenhada para manter sua consciência adormecida.